Fala pessoal, neste vídeo vamos falar de sintaxe versus lógica de programação. Então é mais para entender o conceito, tá bom? E para a gente entender onde nós estamos focando nessas aulas, tá bom? Nessas videoaulas. Então sintaxe, né? Então cada linguagem tem sua sintaxe, né? Então como que eu declaro uma variável, como que eu percorro uma lista, né? E lógica de programação é a sequência que você faz para você resolver um problema, né? Então, a lógica de programação você consegue descrever usando o português, né? Então, a gente pega o nosso idioma e consegue, olha, eu preciso para resolver esse problema, eu preciso percorrer a lista, achar o maior, achar o menor, ou nesse caso eu faço isso, se não eu faço aquilo. Então, é a sequência de passos que você vai seguir para resolver um problema. Tá? E aí você precisa, depende da linguagem, você aplica a sintaxe, tá? Em teoria, a sintaxe a gente pesquisa, né, e fala, como que eu faço isso em Python? Como eu faço isso em JavaScript? E você chega na sintaxe, né? Por exemplo, como ver o tamanho de uma lista em JavaScript. Então aí a gente vai chegar na forma de fazer isso, né? E a lógica de programação é uma coisa que a gente tem que praticar bastante para a gente desenvolver, né? Então isso pode ser em outras palavras, em teoria é mais fácil aprender a sintaxe do que lógica de programação. A lógica de programação a gente tem que praticar bastante, tá bom? Então, em teoria é isso. Aí, agora a gente vai ver... Tá? Então, aqui temos, por exemplo, um problema, né? Então, qual é o problema? Dado uma lista de 100 números inteiros, né, não ordenados, eu quero calcular a soma, né? E eu quero imprimir o resultado. Então, tá aqui a lista. Então daí a gente pode esquecer sintaxe, a gente pode esquecer linguagem de programação e vamos primeiro tentar resolver em termos de lógica de programação. Então, como que eu faria isso, né, se eu não soubesse programar? Bom, eu iria item por item dessa lista, pegar uma calculadora ou um Excel e eu vou pondo esses números. E aí eu vou somando, né? 165 mais 129 mais 27, eu vou indo. Aqui no final eu vou ter a soma, tá? Então, agora eu preciso fazer um programa. Então agora entra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Então qual que é a lógica? A lógica é percorrer cada elemento da minha lista e eu vou somar o item atual em um contador, né? Um contador aqui. Tá? Então eu vou ter um contador que começa com 0, e aí eu vou somando o item atual nesse contador. E aí no final, o contador vai ser a minha soma da lista. Então, né, isso aqui é uma forma da gente tentar mentalmente, ou né, usando a nossa lógica, tentar resolver o problema. E aí, por último, eu vou aplicar a sintaxe da linguagem. Então agora eu vou ver como que eu faço para percorrer uma lista em JavaScript, né? Aí eu começo a entrar nas questões da sintaxe da linguagem. Então, entender essa separação, eu acredito que é muito importante pra gente, porque muitas vezes a gente não tem a lógica e a gente fica só pesquisando a sintaxe para ter e ficar no chute resolvendo um problema, tá? Então, a gente entendendo essa separação, talvez ajude a gente melhor entender como resolver um problema, tá bom? Então, vamos lá, né? Aqui eu tenho, como a gente viu, né, no vídeo de rodar código, então a gente tem um HTML onde ele importa um JavaScript e esse JavaScript vai ser executado, tá? Então aqui tudo isso aqui vai ser executado, né, e se a gente colocar um console.log, a gente abre um inspecionador e a gente vai conseguir ver. Então eu vou pôr em console, vou limpar, vou dar um atualizar e eu consigo, ó, resultado 0. Por quê? Ele tem a lista, eu declarei uma variável, né, aos poucos a gente vai entendendo a sintaxe do JavaScript, a gente vai ver o que significa cada coisa dessa, tá? Por hora só pensa que eu tenho um 0 aqui e eu imprimi esse 0, que a soma começou em 0, tá? Então o objetivo desse vídeo não é ficar detalhando a sintaxe, né? É mais o entendimento do que é sintaxe, do que é lógica de programação. Então não vamos focar aqui em cada coisa. Bom, então como que eu percorro uma lista em JavaScript, tá? Se a gente pesquisar, a gente vai ver que a gente tem o for, aí a gente declara uma variável aqui, né? Por exemplo, que é um item, tá? Que eu quero percorrer, e esse item na lista, né? Então aqui, daí aqui eu abro e fecho o bloco, então aqui dentro é o bloco do for. Se eu fizer um console.log e imprimir o item,
a gente vai ver que ele vai contar quantos elementos tem dentro dessa lista, tá? Então vamos lá. E aí eu vou comentar, a gente já vai entender isso aqui também. Então olha só o que ele fez. Ele imprimiu de 0 até 99, que são os 100 itens da lista. Tá? Ah, mas eu queria imprimir cada item. Bom, então aí eu tenho que colocar aqui uma lista, e aí aqui tem a operação de colchetes, tá? Então eu estou falando, olha, imprima o elemento 0 dessa lista. Aí depois na segunda vez, né, porque isso aqui eu estou iterando, né, eu estou percorrendo cada elemento da lista, então a segunda vez ele vai imprimir o elemento 1 da lista, né? Então a lista começa em 0. Então o elemento 0 é 165, o elemento 1 é 129. Então se eu salvar isso aqui, olha só, vou limpar aqui, vou dar um atualizar. Então ele começou a imprimir, desde o primeiro elemento até o último. Bom, então agora eu já consegui fazer o primeiro passo, que é percorrer essa lista. E eu tenho, na variável item, eu tenho cada elemento nessa iteração, tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho soma, que começa em 0. Então eu falo, olha, soma é igual a soma mais o item atual. Ah, qual que é o item atual? O item atual é esse aqui. Então eu ponho aqui, tá? E aí eu vou ter a soma. Eu vou salvar isso aqui. Tá? Aí nada aconteceu, porque eu tirei o imprimir, né? E agora eu vou colocar. Então olha só. Agora ele percorreu todos os elementos e ele foi incrementando na variável soma. E aí no final eu tenho o resultado. Então isso aqui é o trabalho de lógica de programação, tá bom? E aí a gente usou a sintaxe da linguagem para fazer isso, né? Então, qual que é a sintaxe para somar duas variáveis numéricas, né? Qual que é a sintaxe no JavaScript para eu pegar um elemento de uma lista, né? Que uma lista é um array. Então a gente consegue pesquisar e entender a sintaxe da linguagem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre sintaxe e lógica de programação. E a gente se vê no próximo vídeo.